quartas-feiras, que é o tema da idolatria. Eu quero hoje dar continuidade. E nós vamos então, depois de tudo aquilo que já vimos até aqui, adentrar ao propriamente dito ao combate da idolatria. Na verdade, nós já fizemos isso na semana passada, não é? Já demos início a essa última parte, combate à idolatria. E o que nós vimos até ali é que o segundo passo de enfrentamento da idolatria, o primeiro passo vocês vão se lembrar, né? É a questão do entendimento daquilo que é, do discernimento daquilo que é idolatria. E quando a gente vai discernir idolatria, há duas coisas que são importantes. A questão da autorreflexão, falamos. Então, isso é um esforço particular nosso. Isso está ligado àqueles princípios que vimos, né, de como nós podemos conhecer o nosso coração. Isso diz respeito à nossa boca, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, enfim. E não descartando o elemento principal disso, que é a ação de Deus. Então, se por um lado existe a nossa responsabilidade, que é a autorreflexão, é o conhecer e discernir o nosso coração, a ponto de verificarmos a idolatria, por outro lado, a gente não pode fazer isso à parte de quem? De Deus, tá? E quando começamos a falar então sobre idolatria, nós vimos que isso também é uma tarefa, no combate nós vimos que isso é uma tarefa possível, tá? Essa é uma afirmação verdadeira das Escrituras. E vimos que a primeira condição fundamental para que a gente possa então combater a idolatria é sermos verdadeiros cristãos. Então qual é a prerrogativa aqui? Qual é o princípio? Apenas um verdadeiro cristão consegue combater a sua idolatria. E eu lembro a vocês aquilo que a gente falou lá em Efésios, né? Nós temos imperativos bíblicos na Escritura, nós temos lá na própria lei, nós temos Paulo, nós temos o apóstolo João falando sobre idolatria, mas os imperativos, que como já vimos anteriormente, repousam sobre indicativos. Na lei é porque o Senhor libertou da escravidão, não é? Quando Paulo vai dizer assim, fujam da idolatria, antes ele vai fazer o quê? Ele vai estabelecer a nossa relação com Cristo Jesus. E João também não é diferente, ele fala sobre o amor, não é? Ele fala sobre a nossa relação com Cristo, e ele vai dizer assim, guardai-vos dos ídolos. Então sempre existe o quê? O indicativo. Qual é o indicativo? O indicativo é a nossa, como diz Paulo em Efésios, a nossa identidade em Cristo. Aquilo, a posição que nós temos agora diante de Deus, em razão do sofrimento de Cristo na cruz. Então, o que nos move, não é, como verdadeiros cristãos, a lutarmos contra a idolatria, é a nossa nova identidade em Cristo. Esse é o ponto fundamental. Então, por isso, só um cristão, ele pode, de fato, travar um combate contra a idolatria, tá? O ímpio não pode fazer isso. Alguém que não é um cristão de verdade não pode fazer isso. E aí eu preciso ver com vocês algumas coisas importantes com relação a isso, tá? Porque a gente vai considerar isso, o que significa ser um cristão verdadeiro. Importante a gente entender isso. Então, primeiramente, o cristão verdadeiro é aquele que foi liberto por Jesus. Como o próprio nome dele revela, o cristão é aquele que é definido por sua relação com Cristo. Então veja, para usarmos uma expressão comum, a expressão que Paulo usa é aquele que está em Cristo. Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que cristão é aquele que está em Cristo. Em Efésios 1:3, ele vai dizer que o cristão é aquele que desfruta as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo. E lá no verso 7 do capítulo 1, ele diz que uma dessas bênçãos é a nossa redenção, que é uma palavra extraída, irmãos, do contexto bíblico, principalmente do Novo Testamento, que nos mostra que nós estávamos escravizados, né? Essa escravidão ela estava estabelecida em nós, literalmente, não é? E Cristo ele veio para fazer o quê? Para nos libertar dessa escravidão.
por meio de um pagamento de preço. E aí, essa libertação da escravidão do pecado é aquela experimentada por aqueles que são então atingidos pela obra do Senhor Jesus. Então, não é difícil a gente entender, irmãos, por que essa libertação ela é uma condição fundamental para o combate à idolatria. Vocês vão se lembrar que anteriormente nós vimos que a razão mais fundamental pela qual a idolatria acontece é por ocasião do quê? Da queda. A idolatria acompanha a humanidade desde a queda. E a idolatria acompanhará a humanidade até o fim. Então, tanto lá quanto ao longo da história, o que é a idolatria? É o redirecionamento da nossa adoração. A adoração no Éden, antes do pecado, era para quem? Para Deus. Após o pecado, a adoração ela é para quem? Nós vivemos para a satisfação do eu, a idolatria do eu. E o que isso significa, irmãos? Que a menos que nós sejamos libertados dessa condição, a nossa vida ela vai se resumir constantemente a um serviço aos ídolos. E nós não podemos fazer absolutamente nada contra ele. O homem natural, ele não pode fazer nada absolutamente contra ele. Então perceba que libertar-nos dessa condição foi exatamente um dos objetivos da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo a sua carta aos 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, ele diz assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então perceba, nós não vivemos mais para nós, para o eu, para a idolatria do eu, adorando quem? A nós. Nós vivemos para Cristo Jesus, que morreu por nós e ressuscitou. Mas há um outro detalhe, irmãos. O cristão verdadeiro, ele é, segundo as Escrituras, a habitação do Espírito Santo. E percebam então que quando nós estamos falando sobre combate, uma batalha, ela vai exigir duas condições de possibilidades, duas condições de enfrentamento. A redenção oferece ao cristão a condição da possibilidade. Éramos escravos e nos tornamos livres. Agora, imagine o seguinte: você foi libertado. E quando você foi liberto, você foi entregue a você mesmo. Pense, se isso tivesse acontecido, irmãos, nós não teríamos qualquer condição de sermos vitoriosos no combate contra a idolatria. Por quê? Porque se nós fôssemos libertados e fôssemos entregues a nós mesmos, o primeiro encontro que nós teríamos com a idolatria, nós seríamos mais uma vez o quê? Escravizados. Por quê? Porque nós estaríamos ainda carentes de discernimento, de entendimento, de poder. Como é que o discernimento e o poder eles vêm a nós? É pelo derramamento do Espírito Santo. O verdadeiro cristão não é apenas aquele que foi liberto dos seus pecados, irmãos, que foi lançado à sua própria sorte. O verdadeiro cristão é aquele que sim, foi liberto dos seus pecados, mas ele é constantemente amparado pelo Senhor. E como é que o Senhor faz isso? Por meio da obra do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, ela tem uma obra. A obra é nos regenerar e nos santificar. Então Deus continua, após o que Cristo fez, agindo em nós por meio do seu Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, categoricamente, ele afirma em Romanos capítulo 8, verso 9. Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E esse Espírito, irmãos, que habita em nós, ele é a fonte daquilo que nós necessariamente precisamos para combater a idolatria. Ok? Se nós precisamos de discernimento, quem é que nos dá o discernimento? É o Espírito. O Espírito, irmãos, é que nos ilumina para que a gente tenha a compreensão, o entendimento e o discernimento das coisas que fazem parte da nossa vida cristã, das nossas lutas espirituais. E além disso, vou lembrá-los aqui do Catecismo de Heidelberg. Paulo vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Perceba, o poder que nós temos para lutar contra a idolatria, ele também é graça de Deus.
Ele é um poder que Deus compartilha conosco. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito? A Bíblia vai dizer algo muito interessante sobre o Espírito. O Espírito é aquele que perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito é o quê? É Deus. Então, nós precisamos, irmãos, de discernimento. Nós precisamos de força para essa batalha. É esse Espírito de poder que habilita os crentes, os cristãos, a andarem, não é, conforme aquilo que é prescrito na palavra de Deus, em seus estatutos, em seus juízos, a guardá-los e a cumpri-los. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E aí a gente entende do quê? Nós entendemos o quê? Nós temos que entender as ações de Deus dentro da perspectiva desse combate. Porque nós falamos lá, né, não existe apenas a nossa responsabilidade nisso, mas existe a ação de Deus e as situações de combate à idolatria. Então veja, além de agir criando condições para a gente lutar contra a idolatria, e Ele faz isso por meio do Espírito, Deus também cria para nós o que, irmãos? Oportunidades. Ele nos dá o necessário para combater, e Ele cria oportunidades para que essa luta aconteça. Olha que coisa interessante. E aí eu quero citar aqui alguns eventos bíblicos que vão ilustrar esse fato para nós. E por que é importante isso? Porque às vezes você pode estar aconselhando alguém sobre idolatria, e esses são textos muito bons para que você utilize nesse aconselhamento. O primeiro é aquilo que é citado lá, Paulo citou aqui, né? O pastor Paulo, viu? Gênesis 15 e 22, lembra? O contexto de 15 e 22. Em Gênesis 15, você tem uma promessa de Deus a Abraão. Lembra desse texto? Ele iria dar a ele um filho. Abraão teria um filho, filho da promessa. Esse filho seria quem? Isaque. Ok? Quando Abraão completa 100 anos, nasce-lhe então Isaque. Em Gênesis 22, Deus vai pedir algo muito importante a Abraão. Vocês lembram o que ele pede para Abraão? Que ele vá sacrificar o seu filho. E é interessante, porque a gente, quando olha para esse texto, e a gente foi, né, belissimamente direcionado, por exemplo, para a teologia da aliança, né, para o evangelho em Abraão, lá pelo pastor Paulo, mas também, quando a gente olha para esse texto, geralmente a gente não para pensar, por que Deus pediu a Abraão que o seu filho fosse sacrificado? Vamos olhar por algumas perspectivas. Por exemplo, a perspectiva da soberania de Deus. Quando olhamos a soberania, a resposta possível a isso é de que Deus fez por quê? Porque Ele sabia que o menino não seria sacrificado. Deus já sabia disso. Embora Ele estivesse pedindo lá na frente, Deus sabia que ele não seria, ou seja, não seria necessário. Mesmo que Ele tenha determinado isso, isso não aconteceria. Isso é da parte da soberania de Deus. Então você vai ver que Deus, ele fez o quê? Não faça mal ao menino. Quando ele levantou o cutelo, a vontade soberana de Deus ali foi estabelecida. Mas vamos pensar numa outra perspectiva, a perspectiva da redenção. Quando a gente pensa na perspectiva da redenção, logicamente, irmãos, que o aspecto cristocêntrico e redentivo desse texto é que essa história aponta para uma história o quê? Maior. Porque Deus, ele vai providenciar o quê? O sacrifício de sangue aqui. Então veja, o menino não é morto ali, mas o Senhor providencia o quê? O cordeiro, ele providencia o animal. Então esse texto vai apontar para quem? Para Cristo. Ele é o cordeiro que o próprio Deus providenciou, seu unigênito filho. Ele seria sacrificado. Então esse texto, redentivamente, ele vai apontar exatamente. Ele tem esse propósito profético. É uma proclamação dramática do evangelho que a gente tem aqui, apontando lá para frente. A substituição que se daria lá na cruz do Calvário, sendo, não é, este aqui prefigurando aquilo lá. Mas e da perspectiva pessoal de Abraão? Você já parou para pensar? Por que Deus exigiu o sacrifício? E uma resposta bem possível para isso, irmãos, é que Deus queria combater qualquer risco de idolatria no coração dele. Mas pastor, havia perigo de idolatria no coração dele? Logicamente que sim, irmãos. Logicamente que sim. E por quê, irmãos? Veja, a maneira como Deus fala com Abraão nesse texto, 2 vezes naquela ocasião.
Se você for comigo lá para Gênesis 22, abra sua Bíblia lá. Quando Deus vai proclamar a ordem inicial, Gênesis 22, 2, ele vai dizer assim, toma o teu... Vejam a linguagem, irmãos. Importante prestar atenção na linguagem. Toma o teu filho, mas ele não é apenas o teu filho, é o quê? O teu único filho, mas ele continua. Isaque. Agora veja o que ele diz. A quem amas. Ele é o teu filho, ele é o teu único filho, ele é Isaque, é o filho da promessa, a quem tu amas. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vocês percebem isso? Muito bem. Agora, quando ele impede o sacrifício de Isaque, veja comigo o verso 12 do capítulo 22. Olha mais uma vez a linguagem. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois, ou porque, agora sei que faz o quê? Temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Percebam, irmãos, que aquilo que a gente foi destacando aqui nessa passagem sugere que através desta história, dessa narrativa, Deus estava tratando da relação de Abraão com quem? Com ele. Então, havia um perigo de Abraão idolatrar o seu filho? Logicamente que sim. Irmãos, ele era o filho da aliança, o filho prometido. Deus havia prometido tantas coisas a ele. Inclusive, por meio desta linhagem, Deus faria do nome de Abraão um nome que? Grande. Todas as nações seriam abençoadas. A sua descendência seria como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Percebe? Ele herdaria a terra de Canaã. Diga, Ayrton. Exatamente. Poderia. Exatamente. E veja até aí, foi até bom você ter dito isso, porque assim, se ele argumentasse com Deus, a gente até poderia dizer, está aí um indício de quê? De idolatria, não quer perder o filho. Não quer perder o filho, está vendo? Mas não. O que Abraão faz? E essa narrativa ela vai revelando exatamente isso. Apesar disso, e a gente sabe que, por exemplo, o autor dos Hebreus vai dizer que Abraão sabia que Deus seria capaz de ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Veja, ele é um homem movido pelo quê? Por fé, por confiança. Ele é um homem completamente submisso no Senhor. Então, é a relação sendo que aqui, irmãos, sendo tratada. Porque a idolatria poderia prejudicar o quê? Era a relação de Abraão com o Senhor. E Isaque tinha um significado especial para Abraão. Certamente tinha. Como eu disse, é o filho da promessa, o filho da aliança, né? De quem dependia uma continuidade de todas aquelas promessas que Deus havia feito a ele. Ele amava, o texto vai dizer, ele amava muito, o próprio Deus está dizendo, ele ama muito Isaque. Mas, irmãos, Deus deu então o que para ele? Uma oportunidade para que ele refletisse e testificasse o seu amor maior e adoração. E o amor maior e adoração aqui ficam muito claros. Não é pelo filho, é por quem? É pelo Senhor. Mas há um segundo evento que ocorre na Escritura também, que você pode usar como um exemplo disso. E qual é o exemplo? O apóstolo Paulo, irmãos. Você vai se lembrar, por exemplo, que o próprio Paulo vai descrever isso, né? Essa oportunidade que Deus fez com que ele olhasse para o próprio coração, para o próprio perigo da idolatria. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo de número 12. E quem está falando aí, quem está descrevendo essa situação é o próprio Paulo. A partir do verso 7, Paulo vai descrever exatamente isso que a gente vai observar. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse, então vejam a razão, para que eu não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou
forte. O que que Paulo está dizendo, irmãos? Veja, o texto é muito claro. Ele diz que pede 3 vezes. O Senhor diz, não, a minha graça te basta. Mas por quê? Paulo entendia exatamente, irmãos, veja, o orgulho, a soberba. E ele vai dizer, é pela grandeza das revelações que ele recebeu. Aí, é lógico, você vai se lembrar de Pedro. Pedro falando de Paulo vai dizer assim, rapaz, Paulo fala de coisas que nem eu mesmo sou capaz de quê? De entender. Nem eu sou capaz. Ou seja, Paulo, irmãos, ele teve revelações da parte do Senhor que os demais não tiveram. E veja, ele está dizendo aqui que por essa razão ele poderia o quê? Se ensoberbecer, se orgulhar. O que é isso, irmãos? Em si mesmo, isso é idolatria. Então Deus deu uma oportunidade para ele ter que lidar com isso. E o que foi que o Senhor fez nessa oportunidade? Colocou um espinho na carne, que a gente não sabe qual foi o que é isso. Mas ele vai dizer que é como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para fazer o quê? Para mantê-lo humilde, para que ele não perdesse o foco, para que ele não caísse, logicamente, no pecado do quê, irmãos? Da idolatria. O objetivo daquela situação difícil era ser um antídoto contra o orgulho e a idolatria. Ele pediu o livramento do Senhor, mas ele jamais, ao que tudo indica, ele jamais se viu livre disso. Provavelmente ele morreu exatamente com esse espinho na carne. O que foi que Deus fez, irmãos? Deus deu uma oportunidade para o apóstolo Paulo, assim como Deus deu também para quem? Para Abraão, para uma grande experiência na graça de Deus. Percebe? Todos os dois. Essas ocasiões, essas narrativas demonstram que o coração desses homens estava o quê? Posto no Senhor. Tanto é que Paulo vai citar aqui Cristo por 2 vezes nesse texto, né? Para que ele se gloriasse nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. E no verso 10, nas angústias por amor de Cristo. Oportunidades que foram dadas. Então, eventos como esse, situações como essa, em que Deus vai operando na nossa vida, irmãos, mostram que Deus age na história dos seus filhos providencialmente, dando a eles oportunidades para que eles enfrentem o quê? A idolatria. Pela providência de Deus, Deus nos dá essas situações para que a gente possa lutar, combater a idolatria. E aí, logicamente que consequentemente, irmãos, isso nos alerta quanto ao fato de que, embora tenhamos a tendência de encarar circunstâncias difíceis, a gente encara crise, a gente encara perda, a gente encara frustração, sofrimento, como se elas se revelassem que Deus não nos ama muitas vezes. As pessoas às vezes até dizem isso, né? Como, por exemplo, os discípulos, quando estavam no mar da Galileia ali, temerosos, né? E recorreram ao Senhor Jesus. Circunstâncias como essa também são circunstâncias de manifestação de amor de Deus por nós, irmãos. São ocasiões em que Deus manifesta o seu amor por nós. E essas circunstâncias, elas servem, dentre outras coisas, para expor o quê? Expor o nosso coração. Dai-nos o conhecimento daquilo que está de fato no nosso coração. Revela o nosso maior amor interior e nos dá a oportunidade, verificando isso, combatê-lo por meio do Espírito, por meio do poder, por meio do discernimento, ao mesmo tempo em que aproveitamos o quê? A graça que o Senhor nos oferece no meio dessa batalha espiritual. É como o salmista vai dizer lá no Salmo 63, que esta graça do Senhor para nós é melhor do que a própria vida. A graça do Senhor é melhor do que a nossa própria vida. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Entenderam até aqui? Muito bem. Essa é a atividade de Deus. É assim que Deus age. Bom, mas como eu disse, a semelhança daquilo que falamos lá atrás, a nossa atividade é responsável também no combate à idolatria. Então, eu vou lembrá-lo, sem a atividade de Deus, é impossível a gente combater a idolatria. Então, se a gente tem a atividade de Deus,
juntamente com a nossa, isso não vai anular, a atividade de Deus não vai anular a nossa responsabilidade, tá? Aquilo que nós precisamos fazer. Então veja que, ao contrário daquilo que acontece na regeneração, novo nascimento, na qual nós somos completamente o quê? Passivos. Nós não somos responsáveis pela regeneração. Isso é uma obra do Espírito, é Ele que faz isso, tá? A santificação não, na santificação não. Na santificação, irmãos, há uma luta nossa contra o nosso pecado, contra o resquício do pecado em nós. Então, aí há uma ação de Deus, mas também há o quê? Uma responsabilidade nossa. Nós somos o tempo todo instigados, lembrados, animados, admoestados a fazermos o quê? Lutarmos contra o nosso pecado. E lógico, como eu falei, isso não acontece a parte da participação de Deus, mas também da nossa participação responsável. Então, como é que nós somos habilitados a isso? Pelas ações de Deus, e aí nós agimos responsavelmente para que o nosso crescimento em santificação, ele aconteça. Paulo vai dizer, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma responsabilidade da nossa parte. E há muitas coisas que nós temos que fazer quando a gente está combatendo a idolatria, irmãos. Eu quero mencionar algumas coisas que são importantes para nós com base em dois critérios. O da atividade e o da nossa negligência com relação a algumas delas. Então, de início, se nós queremos ter sucesso no combate com a idolatria, é necessário que nós sejamos constantes e responsáveis nos usos dos meios, no uso dos meios de graça. Quais são os meios de graça, irmãos, que nós temos? Oração, a palavra de Deus, o sacramento, tudo isso é meio de graça. Detalhe importante na nossa responsabilidade, nós não podemos negligenciar essas coisas. Se você está lutando contra a idolatria, e você está, não é se, você está lutando contra a idolatria. Todos nós lutamos contra alguma idolatria. Estou dizendo que nós estamos dominados por ela, mas a nossa vida é uma constante luta contra o pecado. E contra o pecado da idolatria. Então, o que a gente precisa entender? É que não há mínima possibilidade. E se eu estou negligenciando os meios de graça, eu não estarei combatendo como eu devo combater, e eu não estarei fazendo o quê? Eu não vou vencer a idolatria. Eu não vou me sobrepor a ela. Não vai ter condições, irmãos. Então, os meios de graça, eles são extremamente importantes. Perceba, não há nada que a gente faça sem a graça de Deus. Então, Ele vai nos comunicando as suas graças através de instrumentos ordinários, que nos são entregues por Ele mesmo. E veja, quanto mais constante, mais responsável for a nossa relação com esses instrumentos, maior é a possibilidade de nós obtermos o quê? Uma vitória sobre a nossa idolatria, sobre o enfrentamento da idolatria. Qual é o primeiro meio de graça, então? É a palavra de Deus. Percebam, irmãos, que qualquer tentativa da gente enxergar a importância, aliás, enxergar não, mas a gente exagerar a importância da palavra de Deus para o combate, ainda deixará aquém da sua real importância. Por mais que a gente valorize, a gente sempre ainda vai pensar pequeno com relação a isso. A Bíblia é simplesmente essencial. Sem a Bíblia você não consegue combater a idolatria. Paulo vai dizer lá no capítulo 6 de Efésios que a Bíblia é o quê? A espada do Espírito. Então, nós precisamos, logicamente, da Escritura para combatermos a idolatria. Por quê? A Escritura, irmãos, ela nos conduz ao quê? O autor ao livro dos Provérbios, muito interessante você fazer reflexões em Provérbios, que ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre sabedoria, ele vai falar sobre você adquirir o conhecimento, a instrução, ele vai falar sobre discernimento. Então você vai ver que esse é um tema que se repete ao longo das Escrituras. A Bíblia é essencial para isso, irmãos, para que a gente possa discernir o nosso coração. Para que nós possamos saber, inclusive, através da palavra de Deus, qual é o tipo de inimigo com o qual nós estamos lidando e como nós o combatemos. Onde é que a gente encontra isso? Na Bíblia. O segundo é a oração, irmãos. E aí
Alguns podem dizer assim, olha, mas é estranho a gente incluir a oração aqui, nessa perspectiva. Mas, irmãos, a oração é extremamente importante. O que a gente faz no processo de oração? Quando a gente fala com Deus, irmãos, nós falamos com Deus. A oração é a gente fala com Deus. A palavra, Deus fala com a gente. Na oração a gente fala com Deus, não fala? E o que a gente faz? Embora Deus saiba todas as coisas, mas nós informamos a Deus sobre a condição do nosso coração. Ou, melhor dizendo, nós mostramos ao Senhor que nós estamos conhecendo a condição do nosso coração, que nós temos ciência da condição do nosso coração. Nós falamos com Deus do fato de que nós reconhecemos a idolatria no nosso coração. Nós falamos com Ele acerca daquilo que se passa com quem? Conosco. E a oração, irmãos, ela não existe para o benefício de Deus. A oração é para o nosso benefício. Como eu disse, Deus já conhece todas as coisas. A palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. A oração ela é um momento em que nós, irmãos, nos derramamos na presença do Senhor, diante de Deus. Expomos o nosso coração ali, esvaziamos de nós mesmos, a fim de ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Palavra e oração, irmãos, são benefícios que nós recebemos da parte de Deus. E os outros meios de graça, por exemplo, o culto público, ele é um meio pelo qual nós somos abençoados. Nós cultuamos a Deus, mas nós somos abençoados. E no culto nós temos os meios de graça, nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos o sacramento. E muitas vezes nós não entendemos, por exemplo, o que é o sacramento da ceia do Senhor e como nós somos tão abençoados, porque não é meramente uma mesa com pão e vinho e os elementos sendo distribuídos mecanicamente ali. Não, irmãos, há um aspecto grandioso envolvido ali. Há um aspecto espiritual para a igreja, há um fortalecimento para o corpo da igreja, para a vida de cada indivíduo que vem aqui para participar desse elemento. E a gente não pode negligenciar. Eu fico, às vezes, estarrecido com crentes que, às vezes, passam meses, né, sem cear e acham isso o quê? Normal. Ah, mas não deu para ir agora, mas no outro mês eu vou, e não dá no outro mês. Não, mas no outro mês eu vou. Irmãos, isso é insensatez, isso é falta de conhecimento das Escrituras. Sem essas coisas, nós não prevalecemos contra a idolatria. Os sacramentos, o batismo também, irmãos, a mesma coisa. Pode até parecer estranho a gente citar sacramentos aqui, mas eles também são imprescindíveis. E é necessário que haja, então, uma compreensão adequada desses meios de graça para que a gente possa estar lutando contra a idolatria. Eu vou ter que parar por aqui, porque nosso horário já são 20 horas. E aí, irmãos, na nossa próxima aula, a gente basicamente vai concluir esse estudo, tá? E aí eu quero que vocês apenas pensem comigo no segundo ponto. Vai pensando nele durante a semana. Então, o primeiro ponto são os meios de graça. Palavra, oração, sacramentos. O segundo ponto, você vai pensar nele ao longo da semana. Qual é? O segundo ponto é ter uma visão clara de si mesmo. Ok? É o que tem a ver exatamente com aquilo que falamos lá atrás, com o autoexame. Nós precisamos cultivar uma visão adequada. Não é qualquer visão, mas é uma visão adequada. E eu estendo a palavra adequada aqui para uma visão verdadeira de quem somos. Não se engane. A gente gosta muito de se enganar. É uma visão adequada de quem você é, para que você possa, de fato, combater a idolatria. Então a gente vai falar desse segundo ponto na próxima semana e a gente conclui o combate com a idolatria. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse estudo. O Senhor tem falado aos nossos corações e nos dado, ó Pai, conhecimento do que é idolatria.
desse pecado que é um pecado proliferador de outros pecados, um pecado que está na raiz dos outros pecados. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que possamos estar fazendo um exercício de autoexame constante, verificando, ó Pai, o nosso coração através das suas manifestações, sendo sinceros nessa avaliação, identificando, Pai, os nossos ídolos, onde de fato o nosso coração está posto, qual é o tipo de amor que tem governado, o amor pelo que tem governado nosso coração. E diante disso, por aquilo que também a Tua palavra nos ensina, combatermos esse pecado tão terrível, Senhor. Primeiramente, na dependência total do Senhor, do Teu Espírito Santo que habita em nós, que age em nós, que nos santifica, que nos acompanha. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado sozinhos nessa luta, mas o Senhor nos provê instrumentos benditos para que possamos combater. Nos ajuda, não é a ter forças, porque a força está disponível para nós, os instrumentos estão disponíveis, mas que haja, ó Deus, um sincero desejo, uma vontade santa em nosso coração de combater a idolatria, para que nos vejamos livres, controlando, ó Deus, esse pecado de maneira que o nosso amor, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas volições sejam todos para o Senhor. Quando o pecado quer nos destruir, nos escravizar, nós temos um Senhor que nos ama, que demonstra o seu amor por nós, que se compadece de nós. Só pelo fato de ter nos regenerado, nos resgatado em Cristo, não nos entregou a nós mesmos, mas continua fazendo a sua obra em nós e por meio de nós. Não nos deixe jamais sozinhos. Conhece as nossas fraquezas e as nossas debilidades. E intercede por nós. Nos perdoa dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus. Leva-nos ao longo dessa semana a meditarmos sobre esse assunto, Senhor. A fazermos uma autorreflexão, a sermos confrontados por meio da Tua palavra, a ouvirmos, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor na nossa consciência. Enquanto fazemos isso, revele o nosso coração para nós, que possamos nos conhecer profundamente, ó Deus. Como dissemos aqui, que possamos ser sinceros para com o Senhor, que conhece todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te suplicamos e desde já te agradecemos. Em o nome santo de Cristo. Amém. Vamos em paz, irmãos. Deus abençoe a todos.